Sobre a Quaresma, por São Leão Magno, Papa. História e razão da prática do jejum. A história sagrada conta que, outrora, o povo hebreu e todas as tribos de Israel, oprimidos por causa de seus pecados, sob a pesada dominação dos filisteus, para poder vencer seus inimigos, entregaram-se a um jejum que renovasse a fé e as forças de suas almas e de seus corpos. Eles compreenderam com efeito que o desprezo pelos mandamentos de Deus e os seus costumes corrompidos lhes tinham provocado esta dura e miserável escravidão, e que combateriam inutilmente com as armas na mão se antes não abandonassem os seus vícios. Impuseram-se, portanto, a punição de severa penitência, abstendo-se do alimento e da bebida. E, para que pudessem vencer os inimigos, venceram primeiro neles mesmos os apelos da gula. Deste modo, aconteceu que, realimentados, impuseram a fuga a seus adversários e aos senhores impiedosos que os haviam subjugado famintos. Nós também, caríssimos, situados diante de muitas adversidades e combates, se usarmos os mesmos remédios, seremos curados pela mesma observância. Nossa situação é semelhante à deles. Eles eram combatidos por violentos adversários materiais, como nós o somos, por adversários espirituais. Estes serão vencidos pela reformulação de nossos costumes, obtido com a ajuda de Deus, o que fará com que desapareça também a força de nossos inimigos materiais. Eles serão enfraquecidos pela nossa conversão, porque se eles exerciam qualquer poder sobre nós, era devido às nossas faltas e não aos seus méritos. Sobre a Quaresma, por São Leão Magno, Papa. Tempo privilegiado para a prática da virtude. Desta forma, caríssimos, para que consigamos derrotar todos os nossos adversários, peçamos o auxílio divino, mediante a observância dos mandamentos celestes, sabendo que não prevaleceremos sobre nossos inimigos, se não prevalecermos antes sobre nós mesmos. Com efeito, muitos combates acontecem dentro de nós mesmos. Os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito aos da carne. Nessa disputa, se os desejos do corpo forem mais fortes, o espírito perderá, vergonhosamente, a dignidade que lhe é própria, e, para sua desgraça, tornar-se-á escravo, ele que foi criado para mandar. Se, porém, o espírito se submete ao seu soberano, encontrando prazer nos dons celestiais, desprezando as provocações dos desejos terrenos e não permitir que o pecado reine em seu corpo mortal, a razão conservará, então, o primeiro lugar que lhe convém por excelência, e nenhuma ilusão dos espíritos do mal conseguirá transpor suas defesas, porque só existirá para o homem verdadeira paz e verdadeira liberdade quando seu corpo estiver submetido à alma, como seu juiz, e a alma governada por Deus como com o seu superior. Caríssimos, sem dúvida esta preocupação salutar deve verificar-se diuturnamente, a fim de que os nossos sempre vigilantes inimigos sejam submetidos por uma incansável aplicação. Portanto, é agora que precisamos mais ardorosamente, dedicando-nos a ela mais cuidadosamente, no momento em que os nossos próprios adversários redobram, sutilmente, sua sagacidade para nos apanhar na armadilha. Sabendo, porém, que chegaram os dias santos da Quaresma, cuja observância perdoa todas as faltas passadas, apaga todas as negligências, toda a força de sua perversidade, visa, pois, este único objetivo: fazer com que aqueles que celebrarão a Páscoa do Senhor se percebam de alguma forma maculados, encontrando uma situação de ofensa
que deveria ser fonte de perdão.